aluna que está se preparando para a prova do Enseja. E aí, tá curtindo? Tá aprendendo? Show de bola! E vamos aprender agora mais um pouquinho, vamos falar sobre operações com X, né? Ou aquelas operações assim de soma, subtração, multiplicação, divisão de X. Vem comigo, vamos lá. Em primeiro lugar aqui eu tenho uma continha de soma de X. O que eu vou fazer? Eu estou somando X. Na verdade, eu estou somando os números que estão multiplicando X, né? Porque aqui no meio não tem pontinho, mas é como se fosse 2 vezes X, 3 vezes X, né? Mas aqui nesse caso eu tenho 2x, 3x. Então eu vou somar o 2 e o 3, 2 mais 3 que dá 5, ok? E vou repetir o X. Então, nesse caso, fica 5x. Na próxima continha, eu tenho aqui 5x menos 10x. Como que a gente resolve isso? Eu esqueço o x e resolvo apenas os números que estão acompanhando o x. Lembra daquela nossa aulinha de números negativos, de operações com números negativos? Pois é, então você tem R$5 e você deve R$10. Então, na verdade, você deve R$5. Então, se você deve, o sinal é negativo. Então, menos aqui, 10 menos 5 é 5, né? E aí, o que acontece com o x? Repito, apenas repito o x, tá? Então, o x vem aqui, repetindo, menos 5x. Na continha de baixo, olha só, eu não tenho nenhum número acompanhando x. O que acontece então? Tem zero aqui? Não, porque se tivesse zero, não teria nem o x aqui. Porque zero vezes qualquer coisa é o próprio zero. Então, na verdade, quando não tem nada na frente, na verdade tem o 1. Então, eu tenho aqui menos x mais 4x. É como se eu tivesse, esquece o x, é como se eu tivesse menos 1 mais 4. Ou seja, 4 menos 1. 4 menos 1, que vai dar, nesse caso aqui, 3. 3x, porque eu repito o x. E aqui, por último, eu tenho uma continha que tem menos x, menos x. O que acontece? Lembra que eu falei que quando não tem nada na frente, na verdade, tem 1? Então, menos x, na verdade, é menos 1, não é isso? Então, eu devo R$1 para minha mãe, devo R$1 para o meu pai e, na verdade, eu devo R$2. Então, sinalzinho de menos aqui, coloco 2 e repito o x, menos 2x. Repare que, se você tiver algo do tipo assim, ó, x mais 2, por exemplo, isso aqui não dá para resolver. Você só pode somar x se ele tiver um outro x do outro lado, tá? Você nunca pode somar x com um número qualquer sem x, tá bom? A gente não pode fazer isso. Então agora a gente vai ver a multiplicação com x. Eu tenho uma multiplicação de 2x com x. Nesse caso aqui, a multiplicação, antes de fazer as continhas, eu vou explicar para vocês a regrinha da multiplicação. Então, quando eu multiplico um x qualquer, x elevado ao cubo, por exemplo, por x elevado ao quadrado, como que eu resolvo? Eu repito o x, só que aqui em cima eu vou somar os expoentes. Esse daqui é o expoente, né? O 3 é um expoente, o 2 é um expoente. Eu vou somar os dois expoentes. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Então, x ao cubo vezes x ao quadrado é x à quinta potência. Então, como que eu resolvo operações com x? Eu repito x e somo os expoentes, ok? E se eu tiver um número aqui, sei lá, 3x vezes x ao quadrado, como que eu resolvo? Eu vou multiplicar os números que estão na frente do x, nesse caso 3 vezes 1, que dá 3, e também vou multiplicar o x, que nesse caso é repetir o x, e somar os expoentes. 1 mais 2 é igual a 3. Então dá 3x ao cubo, tá bom? Assim que se resolve x, multiplicação com x. Então vamos lá. 2x vezes x. Se eu tenho 2 vezes 1, 2. X vezes x dá x ao quadrado. Por quê? A gente fala assim, Lana, mas não tem nada aqui em cima. Não tem nada aqui em cima, o expoente é 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2, ok? 3x vezes 2x. Como que a gente resolve? 3 vezes 2 é igual a 6. Então, boto 6 aqui. X vezes x, repete o x e soma aqui 1 mais 1, que dá 2. 6x ao quadrado. Vamos para essa aqui de baixo agora. Preste atenção nessa daqui de baixo. Eu tenho um número negativo, ó. E aqui entre o 5x e o 3x ao quadrado, eu não tenho nenhum sinal.
Mas nesse caso, tá encostadinho no parênteses, a gente sabe que tem uma multiplicação aqui escondida, tá? Então é 5x vezes menos 3x ao quadrado. Então aqui eu vou multiplicar três coisas. Primeiro eu vou multiplicar o sinal, depois eu vou multiplicar os números que acompanham o x e por último eu vou acompanhar o x. Eu vou multiplicar o x. Então primeiro eu vou multiplicar os números. Os sinais. Menos vezes mais com menos dá menos. Lembra disso? Números diferentes dá o sinal negativo. Então, mais com menos, menos. 5 vezes 3, 15. Dá o 15 aqui. X vezes x ao quadrado. Aí, nesse caso, tem 1 aqui, tem 2 aqui. 1 mais 3, eu repito x e coloco 3 aqui, que é o 2 mais o 1, tá? Somei os expoentes. E por último, mas não menos importante, x vezes x ao cubo. Nesse caso aqui, o que eu faço? Repito o x, né? E somo os expoentes. 3 mais 1 é igual a 4. Difícil? Tranquilo, né? Vamos então para a divisão agora. E por último, vamos aprender a fazer continhas de divisão com x, certo? Assim como na multiplicação. Lembra como que a gente fazia o x da multiplicação? Repete o x e soma os expoentes. O da divisão é um pouquinho parecido. A gente repete o x e, na verdade, subtrai os expoentes. O primeiro menos o segundo, certo? Então, nesse caso aqui, ó, 8 dividido por 2 é 4. A gente repete normalmente. Aqui eu tenho x em cima, x embaixo, então eu vou repetir o x e vou diminuir os expoentes. 2 menos 1, quando não tem nada é 1, né? 2 menos 1, que vai dar 1. Então eu posso deixar só 4x aqui, tá? Aqui embaixo agora, 14 dividido por 7 dá 2. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai repetir o x, né, isso? E vai subtrair o de cima menos o de baixo. 4 menos 3 dá 1. Então eu vou manter aqui 2x. Se você quiser, para não se confundir, colocar 2x elevado a 1, não tem problema nenhum, tá? Mas a gente sabe que é o 2x. Agora do lado de cá, eu tenho aqui 18 dividido por 3, que na verdade dá 6. E o x a gente vai repetir e vai subtrair. Olha que interessante. Eu tenho x elevado a 1 no numerador e x elevado a 2 no denominador. Então, como que eu vou fazer para ficar aqui? Eu vou subtrair o de cima menos o de baixo. 1 menos 2, que vai dar 1 menos 2 dá menos 1. Então, aqui, menos 1, tá? X elevado a menos 1. Agora, aqui embaixo, 4 dividido por 2, que dá 2, né? E olha só, mesmo que não tenha x embaixo, eu posso só repetir o x, ok? Agora, uma observação. Pensa comigo se fosse o contrário. Em vez de 4x sobre 2, se fosse 2 sobre 4x. Vamos lá. 2 sobre 4x. Como que a gente faria? Primeiro, a gente poderia simplificar, porque 2 para dividir para 4 vai virar número decimal, né? Então a gente pode simplificar, nesse caso aqui, dividir por 2, então eu vou ter 1 sobre 2. E o x, o que a gente faz com o x? O x está embaixo, está elevado a 1, mas está embaixo. Então, nesse caso, a gente imagina que aqui a gente tem o x elevado a 0. Porque qualquer coisa elevada a 0 é 1, certo? E 1 vezes qualquer coisa é aquela qualquer coisa mesmo. Então, nesse caso, 2 vezes 1 vai dar 2, não vai fazer diferença nenhuma. Então, x elevado a 0, que vai dar 1, tá? A gente coloca aqui. Então, o x está embaixo. Como é que a gente faz essa conta? É como se aqui ficasse, repete o x, né? E aí vai ficar 0 menos 1. 0 menos 1. Que aí vai dar 1 elevado, 1 sobre 2, né? 1 meio. Repete o x aqui. 0 menos 1, que vai dar menos 1. Eu não coloquei aqui nenhum exemplo com x em cima e embaixo com número negativo. Vamos ver isso agora aqui, então? Então, vamos lá. Eu vou colocar um espacinho aqui, assim. Vamos supor que eu tenho 9 sobre 3. Aqui eu tenho x sobre menos 2 e aqui eu tenho x sobre menos 1, por exemplo. Na verdade, x elevado a menos 2, x elevado a menos 1. Então eu vou primeiro resolver o x, o número 9 dividido por 3, que vai dar 3. Repito o x. Olha o que vai vir aqui agora. Menos 2, que é do de cima, porque não é o de cima menos o de baixo. Presta atenção. Aqui a gente fez, ó, o de cima, que é 1, menos o de baixo. Ficou aqui, ó, 1, que é o de cima, menos 2.
que deu menos 1. Aqui a gente fez, nesse exemplo que eu dei aqui, a gente fez 0 menos 1. 0 menos 1 tá aqui. Aqui é o de cima menos o de baixo. Então, nesse caso aqui, vai ser menos 2 menos 1. Ó, menos 2, porque é o de cima é menos 2, menos, porque é o de cima menos o de baixo, então é da fórmula de cima menos o de baixo, mais o de baixo, que é menos 1. Então, vai ficar menos 1. Lembra que eu falei para sempre colocar o parênteses para facilitar a nossa vida? Então, vamos colocar o parênteses quando tem número negativo que facilita a nossa vida. Então, eu sei que eu tenho menos 2, menos, aqui tem uma multiplicação, menos 1. Como que eu vou resolver isso? E primeiro eu vou multiplicar esses sinais, menos vezes menos é, menos com menos é, mais, né? Então, eu tenho menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, aí ficou fácil, né? Devo R$2, tem R$1. Na verdade, eu estou devendo R$1, dá menos 1. Então, aqui, 3x elevado a menos 1. Ok? E aí, entenderam, gente? Se não entendeu, uma dica assim, de verdade, assiste o vídeo de novo. De repente, na segunda vez, é mais fácil, assim, a sua mente já tá mais aberta, é mais fácil de você entender. Vai assistindo aí até vocês entenderem. É um pouquinho complicado mesmo, logo no princípio. Principalmente quando tem essa situação de cima menos de baixo, que entra menos junto, né? A gente acabou de ver menos com menos, mais com menos, menos com mais, enfim. Então, dá uma olhadinha com calma. As aulas aqui são curtinhas, dá pra você assistir de novo sem perder muito tempo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir lá no Instagram e também lá na página do Facebook pra gente ter um contato mais próximo um pouquinho. É isso aí. Bons estudos pra você. Um beijo. Tchau, tchau.